Alô, meus queridos irmãos, Deus os abençoe nesse dia de hoje e também nos ajude. Eu quero falar uma série de vídeos, 3 vídeos, acerca do que é um bom governo segundo a Bíblia. Nós temos hoje muita discussão política, muita discussão dentro da sociedade acerca de governo, o que é um bom governo. Então eu quero tratar desse tema, olhando pelo lado da Bíblia. O que seria um bom governo para uma determinada população, para um país, para uma cidade? O que seria um bom governo? E quando eu trabalho aqui governo, eu estou trabalhando, pensando em termos de Brasil, nas três partes daquilo que a gente chama de governo. O governo federal, que é aquele que cuida de todo o país. Os governos estaduais, onde cada governador cuida do seu estado, são ao todo 27, e os governos municipais, onde o prefeito cuida da sua cidade. Aí são mais de 5.000 municípios. Então, quando eu falo de governo, eu estou falando de governo político e nesses 3 estamentos. Tá? O federal, os estaduais e os municipais. Muito bem, o que é um bom governo, segundo a Bíblia? Antes de começar, precisamos de governo? Essa é uma primeira pergunta. A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que governo é um dom de Deus para a humanidade, para as pessoas. Ou seja, é Deus quem estipula que na vida humana, que é uma vida social, haja governo, haja liderança. Uns tenham autoridade sobre outros. E desde que o homem morou nas cavernas, e até hoje, sempre tem sido assim. Sempre tem havido lideranças, sempre tem havido governo, qualquer que seja o grupo. Por menor que seja o grupo, há sempre liderança. Desta forma, nós observamos que há necessidade de governos. O apóstolo Paulo diz isso de uma forma muito clara em Romanos 13, de 1 a 4. Eu vou ler aqui para vocês. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, aos governos superiores. Porque não há governo que não venha de Deus, E os governos que há foram ordenados por Deus. Por isso, quem resiste a governo, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Veja bem, primeiro, Deus é quem ordena que na vida humana haja governos, dos vários tipos, né? Tem governo político, tem governo familiar, tem governo eclesiástico, tem governo em termos de trabalho, de emprego. É Deus quem determina que haja governos. Veja bem, Deus não está dizendo que todo governo é do agrado dele, é posto por ele, todo governo é o que ele quer. Não, os governos, eles são construídos humanamente. Cada grupo vai escolher seu governo, seu governante, seu tipo de governo. Cada grupo vai fazer isso. O que Paulo está dizendo aqui é que a ideia e a prática de que existam governos, isso vem de Deus. Dessa forma, por exemplo, que Deus tem autoridade sobre nós. Deus nos governa. Veja a ideia de governo. E isso também para o ser humano. Eu digo isso para que não se diga que Deus aprova todo tipo de governo. Não, Deus tem, na Bíblia, tem governos que Deus diz, eu abomino esse governo. Eu detesto esse governo. Eles vão cair porque eu detesto, porque eles praticam injustiça, eles fazem o mal, etc. Então, a gente não pode achar que porque a Alemanha escolheu Hitler para ser o seu líder, que Deus aprovou, Deus quer que o Hitler seja o líder daquele país. Veja, Deus deixa que os homens escolham os seus líderes. Agora, a ideia de governo, é isso que Paulo está dizendo aqui, ela vem de Deus. E veja o que diz em seguida para comprovar o que eu estou falando para você. Verso 3. Porque os magistrados, os líderes no caso,
não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Então veja bem, qual é esse governo aqui? Aí, primeiro a ideia de governo, mas qual o governo que Deus aprova? Aquela que é ministra, governo que é ministro de Deus para o seu bem, é um servo de Deus para o seu bem. Mas é aquele governo que não pratica o mal. Porque se o governo pratica o mal, ela não é ministro de Deus. Esse governo é algo a ser combatido. Combatido. Para quê? Para que se coloque um outro governo que faça o bem. Que pratique o bem. Que coloque a justiça como principal. Você entendeu? O que é que Deus está aprovando? A ideia de governo. Todo grupo deve ter governo, deve ter liderança. O que é que Deus não está aprovando aqui? Um mau governo. Aquele que se pauta pela maldade. Aquele que se pauta pelo mal. Governo que se pauta pelo mal não é um governo aprovado por Deus. Portanto, deve ser combatido. Combatido. Agora, se um governo se pauta pelo bem, se um governo se pauta para fazer justiça, mesmo que eu não goste do governante, eu devo louvá-lo. Eu devo dar o meu apoio. Eu devo pagar os meus impostos. E por aí vai. E por aí vai. A questão não é se eu gosto ou não do governante. A questão é, o governante faz o que Deus manda que um governo político faça? É isso que eu quero trabalhar com vocês nesta série aqui. Veja que sem governo político a gente desaba para a barbárie. Houve um filósofo, Thomas Hobbes, que disse que sem governo o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem persegue e mata outro ser humano. Porque se não há regras, se não há ninguém que ordene nada, cada um fica conforme seu poder, conforme suas mãos. Sem governo político a gente desaba para a barbárie. Para aquele negócio de cada um cuida do seu e se eu puder eu mato o outro. Para ficar com o que é do outro, ou para defender o que é meu. Então, não há possibilidade de existência de um grupo sem governo político. Não é? E isso é explicitado no livro de Juízes. No livro de Juízes, os juízes é que lideravam, só que juiz ele liderava numa certa região, mas não em outra. Então, Israel, o povo de Israel, ficava sem liderança nenhuma como povo, como nação. E aconteceram barbaridades ali nessa época, e o livro de Juízes, após contar essas barbaridades, termina com esse versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Veja, sem liderança política, cada um faz o que parece bem. E aí as barbaridades foram cometidas. Muito bem. Há governos bons e há governos ruins. A Bíblia elogia os bons e a Bíblia abomina os governos ruins. Qual é o bom? Qual é o bom governo segundo a Bíblia? Aqui 3 orientações. Hoje eu vou falar da primeira delas. Vou fazer mais 2 vídeos sobre as outras 2. Então, um governo bom, um governo que age corretamente segundo a Bíblia, é aquele que busca justiça social priorizando os pobres. Aquele que busca justiça social priorizando os pobres. Toda vez que a Bíblia fala de governo político, a Bíblia fala de justiça. Que os governos devem executar a justiça no meio do povo. A justiça é 2 coisas. Primeiro, equilibrar o povo de tal forma que todos os cidadãos tenham mais ou menos a mesma condição. Justiça é isso, equilíbrio. Em segundo lugar, justiça é obediência a leis que beneficiem todo o povo, toda a nação. Então, busca a justiça social priorizando os pobres. Eu vou ler aqui 4 textos bíblicos. Você pode me acompanhar na sua Bíblia se tiver aí. Se não, me ouça.
O primeiro texto está em Salmo 82, versos 2 a 4, em que Deus fala mais aos juízes, aqueles que julgam as questões do referente ao povo, referente à população. Diz assim: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Ora, por que Deus diz isso aos juízes? Porque naquela época os juízes atendiam os ímpios ricos, que queriam cada vez mais sugar, tirar as coisas dos pobres. E esses juízes davam ganho de causa aos ricos. Deus está dizendo aqui: até quando julgareis injustamente? Aí Deus diz: socorrei, fazei justiça ao fraco e ao órfão. Então veja bem, Deus quer que haja justiça social. Deus não quer que haja injustiças dentro de um país, dentro de uma cidade, dentro de um estado. Deus não quer que haja injustiças. Deus quer que haja justiça. Quem deve promover essa justiça, no caso aqui os juízes, eles devem julgar em favor do quê? Em favor dos fracos, em favor dos pobres, em favor dos desamparados, dos órfãos e das viúvas. Veja, é Deus falando aos juízes, é Deus falando aos que detêm o poder. Então, Deus está dizendo o quê? Vocês têm o poder para ajudar o pobre, é para ajudar os fracos, é para ajudar os desamparados. E não para ficar sendo subornado, ganhando dinheiro de rico e julgando a favor do rico e tornando o pobre ainda mais pobre. Deus falando em Salmo 82, 2 a 4. Vamos lá, outro texto. Isaías 10, de 1 a 3. Deus está falando aqui, agora, aqueles que fazem as leis e as executam. Naquele tempo não havia executivo, legislativo, judiciário. O líder fazia tudo, né? Cuidava de tudo. Tanto o rei editava a lei, quanto ele mandava executar a lei. Então ele era, ao mesmo tempo, legislativo e executivo. Então Deus está falando a esses líderes. Hoje seriam o legislativo e o executivo. Isaías 10, de 1 a 3. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo. É Deus falando, gente. Fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Então, um governo bom é um governo que faz leis justas. Leis que beneficiam quem? O pobre. Não é lei que beneficia quem já está rico, para ficar mais rico ainda. Não é lei que beneficia quem tem muito poder e que vai poder colocar os seus parentes para desfrutar de muito poder, de muito dinheiro. Não, leis justas são leis que atendam os pobres, são leis que atendam os órfãos, as viúvas, o povo mais simples da terra. Agora vamos falar dos poderosos, né? Que ficam junto dos governos, só aproveitando a situação. Amós, capítulo 4, versículo 1. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã. Vacas de Bazã é uma forma dele se referir a determinadas mulheres que ficavam em volta dos poderosos, às vezes esposas, e aqueles que estavam, mas não só elas, todas as pessoas que gravitam ao redor dos poderosos para receber os benefícios. Tá? Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no Monte Samaria, vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber.
Então, enquanto uns vivem só na boa, na festa, bebendo bebidas à vontade, comendo do bom e de melhor, morando em mansões, em palácios, em casas, e tendo muito dinheiro na conta e gravitando ao redor desses que têm, enquanto eles vivem nas suas riquezas, o povo é oprimido por eles. As pessoas mais pobres não têm nada, vivem na miséria. Esses aqui está falando dos poderosos. E o último texto aqui, e agora eu falo do pessoal do sistema econômico, do sistema financeiro, que muitas vezes faz uma determinada crise, provoca uma determinada crise, para eles ganharem muito dinheiro em cima de dólar, em cima de bolsa de valores, coisas desse tipo. Então, eles muitas vezes esmagam a população para tirar muito lucro. Então, esse texto é para eles. Amós 8, 4 a 6, preste atenção. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. Ele está falando aqui, o Amós, o profeta Amós, de questões econômicas. Aquele pessoal que produzia tinha tanto que eles diziam assim: vamos reter o cereal para vender mais caro. E vamos comercializar de tal forma que a gente esmague o pobre, tire tudo dele, tudo que a gente puder, para que nós fiquemos mais ricos. Então eles compram o pobre por um par de sandália, diz o texto aqui. Ou seja, é o sistema econômico, quando ele é colocado em cima dos mais pobres para prejudicar os mais pobres, e dessa forma eles aumentam o lucro dos ricos, dos que já são ricos, aumentam cada vez mais, enquanto que a maioria da população que é pobre vai se tornando mais miserável e dependente deles ainda. Veja, todos esses textos que eu li são textos da Bíblia. Todos esses textos que eu li são textos de Deus reclamando, ameaçando essa liderança injusta, corrupta, que não se preocupa nada com os mais pobres. Uma liderança que só quer cada vez mais riquezas, viver numa vida de festas, viver numa vida de ter tudo. E o pobre para eles não vale nada. É isso. Todos os textos, gente, isso é da Bíblia. Gente, isso é Deus falando conosco. E cabe para todos os tempos, inclusive para o nosso e para o nosso país também. Então, se um bom governo é aquele que mantém a justiça social, ele não vai acabar com o rico. Ele não vai fazer um decreto, tirar toda a riqueza do rico, fazendo do rico um pobre. Não. É aquele que, na sua política, prioriza os pobres. Prioriza os pobres. A revelação bíblica é a favor da justiça social. Todo governo tem que fazer justiça na sociedade. É justiça que Deus deseja por parte dos governos. E e fazer o bem, né? Um governo não pode fazer o mal. Um governo pode mandar matar aí a esmo. Um governo não pode colocar na prisão alguém que não cometeu um crime. Então, um governo que faça o bem. A justiça social, ela é para ter uma sociedade organizada e justa. Qual é o objetivo da justiça social? Primeiro, que a sociedade seja organizada. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua casa, cada um tem o seu trabalho, mas seja justa. Que não haja assim, uma minoria que ganha demais, é super rica, e uma maioria estrondosa que vive na miséria. Não. Isso não é sociedade justa.
Sociedade justa é aquele em que as pessoas estão mais igualizadas, equalizadas, né? Pelos textos que eu já li para vocês, a justiça social é feita quando os pobres são lembrados nas ações do governo. Todo governo cuida da sociedade de modo geral, faz a justiça social de modo geral. Mas ao fazer essa justiça, o governo deve priorizar os pobres, os mais pobres, não os mais ricos. Por quê? Porque os mais ricos não precisam de governo. Os mais ricos têm dinheiro para se bancar sozinhos. Eles não precisam de SUS, eles não precisam de hospital público, eles não precisam de escola pública. Eles não precisam disso. Eles sabem se virar muito bem, tanto é que estão cheios de dinheiro. O governo tem que atender quem? Os pobres, aqueles que não têm essas coisas e que necessitam de que o governo lhes garanta o mínimo. É por isso que a prioridade de todo o governo, federal, estadual, municipal, de todo o governo, são as pessoas mais pobres. São os pobres, essa é a prioridade. E a partir dos pobres ele vai ajudando classe média, ele vai ajudando o rico também, mas a partir dos pobres. Um governo é justo quando... agora vamos falar aqui de Brasil, tá? Vamos falar de nós aqui. Quando que um governo é justo nesse sentido aqui? Primeiro, quando ele investe o principal do seu dinheiro em educação. Sabe esse negócio de inclusão? Incluir todas as crianças na escola? Isso é a ação de um bom governo. Incluir nenhuma criança fora da escola. Todas têm que estudar. Ou seja, ele investe na educação de todos. De todos. Principalmente dos mais pobres. E ao longo do tempo vai melhorando a educação que é dada aos pobres. Porque a educação que é dada aos filhos dos ricos já é muito boa. Eles pagam. Mas a educação que é dada aos pobres, ela tem que ter merenda escolar, porque pobre não come todo dia todas as refeições. Há crianças que só comem na escola por causa da merenda. Mas a escola não é só para dar merenda, a escola é para ensinar. E deve investir na educação. Um governo considerado bom pela Bíblia, que faz justiça social, é aquele que cuida da saúde, especialmente da saúde do pobre. É o SUS, que deve ser melhorado. Que hajam hospitais particulares, que hajam, que cobrem o que eles quiserem, que cobrem. Tudo bem. Mas o governo tem que investir no SUS. Tem que investir em dar condições de saúde, tem que investir em médico da família, tem que investir em médicos que vão para os rincões do norte, do nordeste, onde ninguém quer ir porque não dá dinheiro. É o governo que tem que investir na saúde, no SUS. E ir melhorando o SUS, né? Para a gente não ficar esperando por 8 meses, 10 meses por uma consulta, por um exame. É o governo que tem que investir em SUS e nessas coisas. Um governo bom, que faz justiça social, é aquele que diminui a desigualdade econômica. Diminui a desigualdade para que os ganhos, os salários, eles vão se equilibrando. Claro que os pobres não vão alcançar os ricos nunca, mas pelo menos diminuir isso aí. Pelo menos diminuir. O que isso significa, a diminuição dessa desigualdade econômica? Significa que todos tenham trabalho para poder ter sua renda do trabalho. Isso é necessário. Mas significa também, preste atenção, que algumas famílias que, pela condição econômica do país, muitas vezes não conseguem trabalho, têm uma dificuldade muito grande, que essas famílias recebam auxílios do governo. Sim, está certo. Os auxílios que são dados pelo governo, todos são necessários, são ótimos. Aí eu ouço alguém dizer, mas tem gente que não faz nada, fica preguiçoso em casa, não procura trabalho porque ganha algum auxílio do governo. Aí é o problema daquela pessoa. Agora, e aí, é claro, o pente fino do governo para ver quem precisa e quem não precisa, porque tem muita gente que não precisa que recebe, aí é o pente fino do governo. Isso é trabalho de governo.
Agora, quando muitas vezes essa pessoa, que alguém diz é preguiçoso, ele tem 3, 4 filhos dentro de casa, os filhos vão passar fome por causa dele? É justo isso? Que as crianças paguem por causa de um? Por causa de um pai? Ou é justo que estas crianças recebam alimentação e auxílio? Portanto, essas bolsas, esses auxílios, devem continuar para muitas pessoas que precisam. Significa também o aumento de renda. Aumento de renda quer dizer que, veja, se o salário mínimo é um índice que reajusta muitos salários no país, o salário mínimo deve sim subir acima da inflação. Deve. Porque é aumento de renda dos pobres. Dos pobres. Mas aí a classe financeira, aqueles que já ganham muito na Bolsa de Valores, né, senhores? Esses reclamam, não pode aumentar salário mínimo demais, não é? Porque aí vai dar inflação, vai dar alguma coisa. Um bom governo vai aumentar a renda dos mais pobres. Vai aumentar a renda. Outra coisa é o controle da inflação. Um bom governo, hoje em dia, tem que controlar a inflação. Por quê? Porque a inflação castiga os pobres. Inflação não castiga rico. Rico, ele sabe como ganhar dinheiro com a inflação. Ele ganha dinheiro com juros, e muitos juros. Ele já ganha dinheiro. Nenhuma inflação perturba os ricos. Nenhuma. Agora perturba o pobre. Porque o pobre vai pagar mais pela mesma coisa. Então, o controle da inflação, manter a inflação sob controle, é também política de justiça social em favor dos pobres. E outra coisa que eu entendo, ainda nessa questão econômica, por exemplo, estão querendo acabar com aquela escala 6x1, né? O trabalhador trabalha 6 dias e descansa 1. Talvez trazendo para 5x2, que seria mais razoável. Isso é bom, sem abaixar salário, é claro. Isso é bom, porque dá às pessoas mais pobres a oportunidade de descansar um pouco mais de seu trabalho. E isso é positivo. Casas populares, isso é outra coisa que os governos, nos 3 níveis, devem fazer. Construir casas a preços que os pobres possam comprar. Gente, essa é a primeira parte. O que é um bom governo segundo a Bíblia. Mostrei para vocês em textos bíblicos. Um bom governo segundo a Bíblia é aquele que faz justiça social priorizando os pobres. Não tem nada de priorizar rico. Priorizando os pobres. Nada de priorizar poderosos. Priorizando os miseráveis. Priorizando aqueles que estão desamparados. Os órfãos e as viúvas. Aqueles que não têm socorro de lugar nenhum. É assim que um bom governo age. Se um bom governo agir assim, ele é aprovado por Deus. E Deus gosta dele. Agora, se o governo não cuida dessas coisas, é um mau governo. É um mau governo. E Deus não gosta desse mau governo. É isso aí. Mas tem mais coisa, tá? Vai ficar para as outras vezes. Deus os abençoe e que no nosso país, nos nossos estados, nos nossos municípios, nós tenhamos sempre bons governos que trabalhem nesse sentido, conforme a Bíblia nos ensina. Deus abençoe você.